Agora chegou, Senhor, um momento tão especial, Senhor, porque estamos perdoando a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, usa, Senhor Jesus, o Teu servo de uma forma toda especial, Pai, e que cada palavra vá e produza o resultado na qual foi enviada, em nome do Senhor Jesus, a sua obra, que é para a glória. Amém. Meus amados, vamos ler essas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Jó, capítulo 1, versículo 8, até o versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Glórias. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de cego a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de tuas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Assentai-vos, por favor, em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, embora o livro de Jó ele seja um livro poético e não doutrinário, embora fizesse parte também Jó de uma família já bem tradicional, mas aproximadamente no ano de 500, 600 antes de Cristo ele foi reescrito no hebraico, trazendo para nós algumas situações aqui de que fala primeiramente de como Deus ele olha para a terra e observa cada ser humano, porque nós muitas vezes temos a ideia de que estamos aqui na terra, mas não somos observados. Parece que nós estamos aqui na terra e podemos fazer o que quisermos, andarmos de qualquer maneira, mas estamos redondamente enganados. E aqui nos mostra a primeira coisa de como Deus ele olha para a terra e como ele olha para cada pessoa, para cada um de nós, e nos mede da cabeça até a planta dos pés, conhecendo a real estatura de cada um de nós, conhecendo os nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. E ele, logo no início, quando ele diz a palavra de Deus aqui, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Então aqui, primeiramente aqui, é simplesmente o início de uma fala de Deus
admira pelo seu comportamento e pela sua atitude. Porque, pelo que entendemos aqui, Jó demonstrava na terra onde ele vivia o respeito. As pessoas o admiravam. Era um bom conselheiro. As pessoas que, quando precisavam de um conselho, de uma palavra, ia até ele, porque via nele uma pessoa coerente, uma pessoa que tinha boa fala, bons conselhos, boas palavras, boas orientações. E as pessoas iam até ele. Agora, interessante que Deus também via ele dessa forma. Agora tem um detalhe: o adversário também conhecia Jó. Ele sabia quantos gados Jó tinha, quantos cavalos, quantas ovelhas, quantos filhos. Ele sabia como era a família de Jó. Ele sabia como era o comportamento de Jó. Ele sabia tudo sobre a vida de Jó, como sabe tudo da minha vida e da tua vida, ou seja, da vida dos cristãos. Como Deus também, por sua vez, sabe tudo sobre a nossa vida. Mas Deus então, como se tivesse uma proposta para o adversário, e Deus precisava usar alguém. Deus precisava usar alguém. E eu fico imaginando que muitas vezes nós cometemos algum delito contra Deus e não reconhecemos que cometemos esse delito, não confessamos, e alguma coisa acontece, e a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que o inimigo está nos perturbando, está nos atacando. A gente não é capaz de analisar o porquê determinadas coisas estão acontecendo. E quando acontece, quando vem alguma luta, alguma prova, a gente logo fala: o inimigo está furioso comigo, o inimigo está me perturbando, o inimigo está me atacando. Olha, irmãos, a Bíblia nos fala, na primeira carta de João 5,18, que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes guarda aquele que é nascido de Deus, e o maligno não lhe toca. O adversário não tem autorização para tocar no servo de Deus se Deus não permitir. Ele não tem essa autorização, porque nós somos de Deus, a igreja do Senhor. Por isso aqui a gente percebe que quando Deus faz aqui como uma proposta, diz o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó. Ele não disse: observaste tu Jó. Essa é a grande diferença. O meu servo Jó. Então, ele via Jó como servo dele. Servo é aquele que serve com integridade, serve com verdade, serve com sinceridade, serve com honestidade. Servo é assim. O meu servo Jó, o próprio Deus que fala isso. O meu servo Jó, chega e pergunta: eu fiz, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Não existia ninguém. Olha quantas pessoas viviam no mundo de então. Muita gente. Muita gente.
tinha ninguém como Jó. Repito, o adversário também sabia que não tinha ninguém como Jó. A diferença é que Deus conhecia o interior de Jó. O inimigo conhecia o exterior, o comportamento. Então vale mais a palavra de Deus do que o inimigo. E aqui a Bíblia nos fala sobre servo e continua. Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Naquele momento, se desvia aqui presente, se desvia do mal, ou seja, se desvia de tudo aquilo que não agradava a Deus, se desvia de tudo aquilo que aborrecia Deus, se desvia de tudo aquilo que caracterizava pecado contra Deus. E isso Deus falou para o adversário, falou para Satanás, falou para ele isso, não falou para outra pessoa, não falou para quem quer que seja, foi um elogio de Deus para alguém que odiava e odeia o ser humano. Odiava e odeia o ser humano. Ele teve que ouvir isso do próprio Senhor. Pois bem, o inimigo então, em contrapartida, ele tenta de alguma forma desafiar a Deus. Gente, Jó não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia desse diálogo que estava vendo, dessa conversa que estava vendo entre Deus e o adversário. Jó não sabia. Então ele continuava tranquilo na vida dele, mas não sabia do que estava para acontecer. Hoje nós somos privilegiados muito, que normalmente Deus usa alguém para dizer: olha, o meu adversário está num laço contra você, o meu inimigo está armando um laço contra fulano, ciclano, bertano, contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra os seus filhos. O meu inimigo está armando um laço. Hoje eu sou privilegiado, porque Deus, na verdade, segundo a palavra de Deus, em Amós 3:7, que Deus não faz nada sem revelar para o céu dos seus profetas, ou o que ele faz, ou o que está para acontecer, Deus hoje avisa abertamente. Por isso, aqui, como o diabo tenta então, tentando saber a Deus, e diz a Bíblia, então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Ou seja, o temor dele a ti, será que não é de interesse? Não é porque não é porque ele te ama, não é porque ele te adora. Ou seja, ele quer dizer que o temor de Deus, o temor de Jó a Deus, era baseado em integridade, em retidão, não era isso não. O temor para ele era baseado naquilo que Jó tinha, porque Deus o havia abençoado bastante, e Jó era um homem próspero, um homem rico, talvez o mais rico do Oriente da época.
contra Deus. E ele continua dizendo: porventura, tu não cercaste de cego a ele e a sua casa, e tudo quanto tem. Uma das coisas que me chama a atenção hoje, e deixar claro para os irmãos, que o livro de Jó, eu já falei, é um livro poético, não é um livro doutrinário, mas é um livro, na verdade, que mostra para nós as duas faces da situação. Mostra que nós vivemos no meio de duas forças, mas só uma força é poderosa: o poder de Deus e a força de destruição do adversário. E aqui, quando ele fala isso, segundo a palavra de Deus, ele quis mostrar, na verdade, que era por interesse. Eu fico imaginando que ninguém hoje, eu não conheço alguém hoje que glorifica a Deus quando está passando por situações difíceis. Eu não conheço alguém que glorifica o Senhor quando está desempregado, quando está doente, quando está passando necessidade. A gente só percebe as pessoas dizerem em muitos lugares: porque Deus me deu isso, porque Deus me deu aquilo, porque eu não tinha nada. Hoje tenho 10 apartamentos, eu andava a pé, hoje tenho 30 carros. Só vê isso, só consegue ver a bondade de Deus pelos bens que tem, só consegue ver a bondade de Deus pela cura que recebe, só consegue ver a bondade de Deus quando algo de não acontece no meio da sua família, no meio da sua casa. Fora isso, quando acontece algum problema na família, quando acontece alguém perder emprego, passar por necessidade, oh meu Deus, está faltando força para glorificar o nome do Senhor, entendendo que a Ele toda honra e toda glória. Se Ele fizer, é Deus; se não fizer, continua sendo Deus. Se curar, é Deus; se não curar, continua sendo Deus. Se abrir a porta, é Deus; se não abrir a porta, continua sendo Deus. Aleluia. E aqui nós vemos que o adversário usa isso como pretexto. Como pretexto. E veja bem, ele falou sobre os bens que ele tinha, que Jó tinha. Mas quando você vai na palavra de Deus, Marcos 10, você vai ver que um jovem rico, falando sobre isso nessa manhã, jovem rico, e que queria saber como era a perpétua. O Senhor disse: conheço, desde criança, conheço tudo. Tá bom, então, vendo que você tem, repara com os corpos. Pronto, matou o crente. Quer dizer, tudo bem, Jesus, você não pode mexer no meu dinheiro. Pode, no meu dinheiro, não. A Bíblia nos fala que o jovem de uma situação decepcionado, porque estava apegado à sua riqueza, o seu dinheiro. E aqui, na realidade, o adversário começa então a usar essa estratégia também. Tu abençoa de tudo quanto é lado, não falta nada para ele. É um homem milionário, tem de tudo, a casa é uma bênção, a família é uma bênção, os filhos, tudo maravilhoso. Assim é fácil não blasfemar contra ti. É isso mesmo. Hoje em dia é assim. É muito fácil não blasfemar contra Deus, não reclamar de Deus quando está tudo muito bem. Mas deixa vir o problema, deixa
Verso 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti em tua face. Irmãos, aqui tem dois pontos. Primeiro ponto, os dois pontos tem duas situações aqui. A diferença entre o que tem tudo e preserva e aquele que tem tudo e não preserva. Sabe por que isso? Porque o adversário, quando ele era anjo de luz, ele foi feito tudo de melhor que tinha, tudo de bom que foi dado o direito de exercer a liderança sobre os demais anjos. Cheio de pedras preciosas, é a coisa mais linda, como está escrito em Ezequiel capítulo 28. A forma como foi criado, como foi formado, tudo que recebeu de bom, Deus deu para ele. Mesmo assim, não preservou tudo isso que havia recebido de Deus. Não preservou. Tinha moral com Deus, mas resolveu tentar ser maior que Deus, estar acima de Deus. Enquanto isso, Jó, por sua vez, recebeu de Deus tudo de bom: fazendas, filhos, respeito na sociedade. Recebeu de Deus tudo aquilo, respeitado em meio à sociedade. Mas isso não fez a cabeça dele. Continuou adorando a Deus. Continuou adorando o Senhor. E aqui, segundo a palavra de Deus, nesse desafio que o adversário fez, mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti a tua face. E aí, meu filho, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, imaginando que iria se dar bem, imaginando que o servo do Senhor iria blasfemar contra Deus, só imaginando. Mas Deus autorizou, Deus permitiu. Jó não negou fogo. A lição que podemos tirar: aconteça o que acontecer conosco, não podemos perder de vista a bondade de Deus. Aconteça o que acontecer conosco, não podemos perder de vista o cuidado de Deus. Aconteça o que acontecer, não podemos perder de vista o amor de Deus, o cuidado de Deus. Ainda que nos falte qualquer coisa, eu posso falar para os irmãos que eu glorifico a Deus, porque perdi muita coisa na época, há anos atrás, mas nunca reclamei com Deus por nada disso. Nunca.
contrário, talvez tenha sido a época em que Deus mais te abençoou e permitiu trabalhar mais para Ele. Já teve tempo de eu chegar em casa e não ter o que comer, mas não consegui vacilar contra meu amigo e nem botar o diabo no meio, nem falar com o inimigo. Sabe por quê? Porque eu entendia duas coisas: que estava acontecendo, eu que arrumei o problema. E segura, se Deus permitiu, porque estava me chamando. Já tem vezes que acontecesse comigo. Mesmo sendo profissional, respeitado em tudo quanto é lugar, ninguém me dava emprego, ninguém me dava nada para fazer. Perdi tudo, fui expulso do apartamento. Não foi fácil. Depois perdi tudo, mas continuei. Mesmo assim, tempos e mais tempo, mesmo na presença de Deus, em meio à dificuldade, não consegui dizer que Deus era culpado e nem abrir a porta para dizer que era o inimigo. Pelo contrário, eu passei a perceber que Deus tinha algo comigo, e esse algo era para glorificar e exaltar o nome dele, não meu, porque a honra e a glória pertencem a Ele. Jó entendia isso. Evidentemente que os meus problemas, minhas lutas, dificuldades, não chega nenhuma unha perto que Jó passou. Perdeu toda a sua fazenda, perdeu seus filhos. Os amigos se levantam contra ele. Os amigos se levantaram contra ele. Quando eu estava bem empregado, todo mundo me abraçava, todo mundo, onde eu passava, mas aí eu caí na miséria. Eu lembro que até eu entrei no supermercado e tinha um engenheiro de uma empresa que me conhecia, gostava de mim, mas ele sabia que eu tinha caído na miséria. Quando eu passei por aquele outro, ele me viu, cortou o caminho e sumiu, talvez pensando que eu pedi alguma coisa. Quando eu estava bem, todo mundo me abraçava. Quando eu quebrei, todo mundo correu de mim. Pensa que é fácil, que eu sei que Deus quer isso, mas Deus não tem culpa de nada. Deus não tem culpa de nada. Precisamos aprender que, como certas coisas acontecem conosco, precisamos olhar para o espelho e analisar nossa própria vida. Nesse caso aqui específico, Deus sabia em quem confiar. Deus lança um desafio. E ao lançar o desafio, o inimigo lança uma contra-proposta. E quando o adversário lança uma contra-proposta, Deus aceita e permite. E Jó permanece glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, isso é ser cristão. Isso é servir a Deus. Mas o Senhor falou da palavra. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, meu servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Esta era as características de Jó, que agradavam a Deus. E Deus espera que essas características de Jó estejam em nós também, para que possamos agradar a Ele. Não adianta pregar muito, não adianta cantar muito, não adianta ensinar muito, não adianta orar muito,
desvia do mal. O mal está ali. Eu tenho que aprender a me desviar dele. Na minha casa tinha muita gente que ela ficava em casa. A gente orava. Aí, uma vez, estava eu, minha família e mais uns irmãos. Olha só, nós irmãos. E de repente o irmão falou assim: gente, você não sabe o que está acontecendo, eu vou contar agora. Eu levantei na hora. E mais pessoas levantou na hora, saiu do pé chegando sozinho. Se desvia de uma fofoca, não é de Deus. Isso aconteceu em minha casa. Gente, você não sabe a última. Eu vou contar agora. Eu quero ouvir, não quero ouvir nada. Não. Sair fora. Faça isso, que os fofoqueiros vão fugir da tua vida. Isso é se desviar do mal e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Servir a Deus é algo muito